Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma dessas coisas, eu restituirei. Responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel, não foi isso que ele disse? Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha que nada achaste nas minhas mãos. Respondeu o povo: ele é testemunha. Aleluia. Diga comigo: autoridade, autoridade pela integridade. pela integridade. Irmãos, toda autoridade constituída por Deus, ela tem que estar firmada na integridade, não no abuso de poder. A autoridade não é autoritarismo. Pai, nós te adoramos nesse lugar, bendizemos o seu nome, nos rendemos ao Senhor, aos cuidados, ao senhorio de Jesus Cristo. Senhor, cerca esse lugar por detrás e por diante, coloca tuas mãos sobre esses equipamentos de som, Senhor. Estabelece sobre nós o teu reino, a tua glória. Pessoas vieram de outras cidades, vieram de outros ministérios, vieram para estar conosco. Eles tinham coisas a fazer e deixaram para estar aqui. Senhor, que a palavra pegue eles por dentro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Não a mim, não a nós, mas a ti, Senhor, toda honra e toda glória, todo louvor que te é devido. Nós estamos aqui para glorificar o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, todo domínio, toda exaltação. A Ele é todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu me submeto à tua grandeza nesse lugar, Senhor. Me submeto à tua grandeza, me submeto à tua glória, me submeto ao teu senhorio, me submeto ao teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos servos de Deus tem aqui, querido? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nesses dias, eu não sei quanto a você, eu estou muito animado. Eu estou muito animado, tem tanta gente. É só o que eu ouço. A gente está no aeroporto, as revistas só falam de crise. Você está ouvindo as pessoas conversar, é só sobre crise. É só gente dizendo que está difícil, está mal, está terrível. Eu vou dizer uma coisa para você: esse é o melhor cenário para um avivamento. O caos é o melhor cenário para um avivamento, porque Deus vai começar a fazer a separação entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Para que haja justiça tem que haver corrupção. Para que haja cura tem que haver doente. Para que haja prosperidade tem que haver necessidade. Deus sempre se manifesta no caos. A Bíblia diz que é das trevas que resplandece a luz. É das trevas que resplandece a sua luz. Aleluia. Aleluia. Então eu vou dizer uma coisa para você: o mundo não está em trevas, o mundo está vivendo a ausência da luz. Mas eu não sei quanto a você, eu estou animadíssimo. É por isso que eu não paro. Eu estou no Brasil aí viajando. Pessoas já me convidaram para morar fora do Brasil. O pastor vai morar fora. Eu digo: não, eu não vou. Deus tem um negócio comigo, com o Brasil. Eu vou ficar aqui e tem um negócio. Deus tem um negócio com o sul do Brasil com a gente, irmão. Tem um mistério aí que ainda não foi desvendado, mas eu sinto aí que Deus está trabalhando. Tem um rio correndo. E as pessoas disseram assim: pastor, vem morar aqui, traz a sua família, traz seu filho para ser criado aqui, o seu filho mais novo. Eu digo: não, eu vou ficar no Brasil. Aleluia. Eu sei que o gigante, pela própria natureza, ele vai acordar. Eu sei que ele vai acordar. Eu sei que ele vai despertar do sono.
Eu sei que os homens que Deus vai usar nessa geração, os homens e as mulheres, eles estão escondidos, eles ainda não apareceram, mas o Senhor está preparando essas pessoas, amém, querido? Aleluia. Eu estou com uma fé na igreja, irmão, independente da denominação, eu estou com uma fé na igreja. É verdade, eu tenho ido em muitas igrejas diferentes uma da outra, é diferente. Tem umas que eu posso ir de bermuda, de camiseta, tem umas que eu posso ir assim, tem umas que eu tenho que botar um terno e uma gravatinha, mas eu ponho também, eu não tenho problema. Por quê? Porque eu não estou nem aí, irmão, eu quero pregar o evangelho. As pessoas perguntam, pastor, o senhor é pentecostal ou o senhor é tradicional? Eu digo, eu sou integrado. Eu sou da integração, eu quero integrar, eu quero ver Deus fazendo. Eu quero ver Deus quebrar conceitos, resgatar princípios e restaurar valores. O meu trabalho é esse, ver Deus se movendo no corpo. Quebrar conceito, resgatar princípios e restaurar valores. O meu negócio é dar pau na religião e ver o reino sendo estabelecido. Agora cuidado. Você não pode fazer de uma anti-religião outra religião. Porque a gente olhou para muita gente e diz, isso aí são tradicional. E aí nós não podemos sair de um lugar e entrar no outro, de uma libertinagem gospel. Não olha para mim assim. Nós não podemos sair de uma opressão e entrar na outra, de uma liberdade desenfreada. Irmão, liberdade, ela não isenta você da responsabilidade. A liberdade verdadeira, ela tem responsabilidade, assim como a paz verdadeira. A paz não é a ausência de guerra. A verdadeira paz é aquela que guerreia, é aquela que sabe brigar. Só homens de paz podem entrar em guerra. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Quem vai pisar nela é o Deus da paz, não é o Deus da guerra. Fique tranquilo. Nesses dias Deus está gerando paz em nosso espírito, irmão. Tem um monte de gente na rua com plaquinha: fora Dilma, fora PT. Irmãos, você não é um ativista, você é um profeta. Você tem que ir para as regiões celestiais. A sua briga é aqui, ó. A sua briga é aqui nas regiões celestiais. Quem governa o céu governará a terra. Quem governa as regiões celestiais vai governar a terra. Não adianta fora presidente, irmão. Cada povo tem um presidente que merece. Nós estamos vivendo isso porque a igreja não se posiciona. A igreja está cobrando uma santidade que ela não tem. Ela está cobrando uma justiça que ela não tem. A igreja está cobrando direitos que ela não tem. Irmão, tem crente usando a Constituinte para se defender. Você deveria usar a palavra de Deus, querido. Se nós somos chamados para uma batalha, nós temos que ter autoridade. Se nós queremos ter autoridade, a autoridade tem que ser pela integridade, não pode ser pelo autoritarismo, não pode ser por outra coisa. Deus quer nos dar autoridade para entrar em batalhas que você nunca entrou. A igreja do Senhor nos próximos dias, ela vai entrar em guerras que ela nunca entrou. Mas é por isso que ela precisa viver em paz. Por isso ela precisa ter paz com todos. Por isso ela precisa entrar em lugares sobrenaturais e não negociar os seus princípios. O problema é que a igreja, ela não quer negociar os direitos. A igreja não tem direito, irmão. A igreja não é lugar que você vai buscar o seu direito. O lugar de buscar direito é fora. A igreja você vai para renunciar, para perder. Cada encontro que você tem com Deus, você perde alguma coisa sua e ganha alguma coisa dele. Aleluia. Quando você entra na presença de Deus, você entra para perder da terra e para ganhar do céu. A sua vida que você quer aí, que Deus abençoe, Ele está dizendo: se você não perder a sua vida por amor de mim, você não é digno de mim.
A vida que as pessoas levam para a igreja, para fazer campanhas, para Deus abençoar, Deus está dizendo: você precisa perder essa vida. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Você está carregando a sua vida para a presença de Deus para ser abençoada. Quando Deus quer que você renuncia, você está lá na frente fazendo campanhas e dizendo: Deus abençoa os meus caminhos. E Deus dizendo: por que você não larga os seus caminhos e anda nos meus, que já são abençoados? Nós precisamos de uma autoridade, querido. Você não é servo de Deus quando você diz que é servo de Deus. Você é servo de Deus quando Deus olha para você e diz: meu servo. Não é quando você se acha servo. Nesses dias, deixa eu falar algo para você. Você não é de Deus porque você diz que é de Deus. Você é de Deus quando Deus diz que você é dele. Esses dias Deus está tirando desejos e colocando clamores. Deus está tirando cargos e dando encargos. E vai começar a fluir de dentro de você coisas. Você vai começar a chorar por gente que você ignorava. Você vai começar a chorar por coisas que você nunca valorizou. E vai começar a desvalorizar coisas que você valorizava demais. E vai começar a valorizar coisas que você nunca valorizou na vida. Aleluia! Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, como Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Jesus, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Quando nós entendemos que o Evangelho é simples, com práticas profundas, quando eu e você entender que Deus se move na simplicidade das profundezas do seu coração, quando eu e você entender que Deus só usa os que não são, porque os que são estão usando a Deus. Quando eu e você entender algumas coisas, querido. Um dia o Senhor me falou, Ele disse: filho, se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada, porque eu vou decidir por você. Se você decidir me buscar, você não precisa decidir mais nada, eu vou decidir todas as coisas por você, meu menino. Então se decida, querido. O problema é que a maioria das nossas decisões, Deus não está nelas. Nós vamos decidindo e achando que Deus pode colocar a gente num lugar que a gente decidiu estar. João Bunyan falou uma coisa interessante. Ele diz que é melhor você ter, quando você vai orar, é melhor você ter um coração sem palavras, fica quieto, do que você ter palavras sem um coração. Deus não quer só te ouvir, Ele quer te cheirar. A Bíblia diz que as minhas orações sobem como incenso suave às suas narinas, não é aos seus ouvidos. Ele quer sentir a essência do que você está dizendo. Ele quer sentir o calor do que você está dizendo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Ou seja, o sim da boca tem que ser o sim do coração.
O não da boca tem que ser o não do coração. Você não pode dizer não com a sua boca e aqui dentro está dizendo sim. Você não pode concordar com coisas que a sua consciência rejeitou. Muitas vezes nós concordamos com coisas por causa dos amigos. Cara, eu vou dizer uma coisa: se você agrada a Deus, não importa quem você desagrade. O problema é que muitas vezes, como João Batista, a gente não se decide. João Batista deixou de correr atrás de um cargo no palácio para correr atrás de uma identidade no deserto. Às vezes estamos no palácio só por causa de um cargo. Às vezes você precisa perder o cargo para ir para o deserto atrás da sua identidade, porque a unção que você busca, ela só vem na sua identidade. Aleluia. Quando eu ouço Samuel falar, eu me espanto. Samuel está velho e o povo agora não quer mais ele. Esse é o problema da igreja. A gente tira os velhos do púlpito. A gente tira os velhos e diz: você não serve mais. Por favor, não jubile os velhos. Deixa os velhos ali, eles são protetores. Davi, quando consultou os meninos, ele fez um carro de boi para trazer a arca para Jerusalém e se deu mal. Embora os meninos tenham mais força, mas os velhos têm mais experiência. Eu já falei lá na igreja que ninguém vai me jubilar não, mano. Eu vou dar pau aqui, ninguém vai me jubilar não. Ah, pastor, a gente sentiu aqui na orelha. Tá pensando que eu vou ficar sentado? Não, eu vou morrer no púlpito, não. Tem um trato com Deus, morrer pregando. É um mistério nós dois. A Bíblia diz que quando você está doente, deve chamar o ancião. Chame o presbítero e ele orará pelo doente. Sabe por que chama o presbítero? Porque o presbítero vai orar pelo doente. Se ele está maduro, ele não rouba a glória de Deus. A Bíblia diz que os 24 anciões tiram coroas da cabeça quando estão diante da eternidade, diante da sua glória. Porque o ancião, ele não corre mais atrás de títulos, atrás de promoções. O ancião, ele só quer ver Jesus voltar. Ele só tem um anseio na sua vida. Ele só quer ver a volta de Cristo. Ele já fez de tudo, ele já viu de tudo na igreja. Ele acredita agora que tudo pode acontecer. Ninguém mais consegue frustrar o ancião. Por isso, não jubile os velhos, querido. Samuel já estava velho. E Samuel teve um problema na sua vida. Ele foi um bom juiz, um bom legislador, um bom sacerdote, um bom profeta. Só que ele não gerou filhos. Os filhos dele eram rejeitados pelo povo. E se nós não prepararmos os filhos agora, sabe que o povo vai pedir um rei. E o rei tem direitos. Por isso que está cheio de rei nos púlpitos. São homens que não tiveram pais. Não apacentam ovelhas, apacentam mulas. E a diferença da ovelha e da mula é que a ovelha você vai na frente e ela vai atrás. A mula você tem que ir atrás enxotando ela. A mula você tem que bater para ela se mover, a ovelha não. Você só anda, ela vai atrás. Irmãos, será que tem alguma coisa a ver com as nossas igrejas nesse dia? Não. Eu sou pastor de igreja, querido. Você está ouvindo isso? Tem um cara que pastoreia gente também, que cuida de gente. Aleluia. Talvez alguns de nós vamos ter que parar, soltar um pouco as nossas células, soltar o microfone, soltar o instrumento e voltar para o altar de oração. Pastor, mas eu estou fazendo muita coisa, por isso que eu não posso orar. É porque você está fazendo muita coisa que você deveria orar muito, para fazer essa muita coisa na vontade de Deus. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele podia chorar, mas suar ele não podia. Se pingasse uma gota de suor, ele morria no Santo dos Santos, ele era fulminado, mas de lágrimas podia pingar. Por isso ele usava uma roupa de linho. O problema é que nós estamos transpirando, mas não estamos inspirando. Meu Deus!
O problema é que nós estamos causando nas pessoas admiração e não respeito. As pessoas querem tirar foto com a gente, querem que a gente anote. Irmãos, eu não tenho problema nenhum de tirar foto com ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus te dá referências, não é para você idolatrar. Referências que Deus dá a você não é para você idolatrar, as referências são para ativar a sua vida, seu ministério. Eu não tenho problema mesmo diante de Deus, porque eu saio daqui, eu vou para um lugar que lá Ele não tira foto comigo. Lá Ele não quer saber se eu sou escritor de livros, se eu sou conhecido. Não, lá é só nós dois. Lá não adianta eu enfeitar eterno, soberano, não adianta. Em 10 minutos eu estou de rolo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos orar. Nós precisamos entrar num lugar de oração. Você precisa largar um pouco, parar de transpirar e começar a inspirar. Chega de causar só admiração. A rainha de Sabá foi admirada pelo ministério de Salomão. Salomão causou admiração na rainha de Sabá. Ela ficou admirada com tudo, com os talheres da mesa. Hoje nós temos tudo organizado. O templo mais caro do mundo está na nossa nação. Os melhores pregadores do mundo hoje, irmãos, quando não são da nossa nação, estão em nossa nação, estão vindo aqui. Nós temos as melhores músicas, os melhores instrumentos. Os melhores coaches que dão palestra em empresas são pastores, homens de Deus. Sabia disso? Nós temos tudo de bom e do melhor. Nós estamos causando admiração no mundo, mas o mundo não nos respeita. Eu sonho com um tempo que as ursas voltem. As ursas de Eliseu precisam voltar. Eu sonho com um tempo, irmãos, que nós não vamos causar admiração como Salomão causou na rainha de Sabá. Os talheres da mesa, os pratos, nós temos tudo organizado. As nossas igrejas são um brinco. As nossas estruturas são abençoadíssimas. Meu Deus, os nossos cultos são verdadeiros shows. Nós sabemos fazer a coisa boa. E quer saber de uma coisa? Se Deus não quiser, Ele não precisa nem vir. A gente já está dando conta sozinho. Se Deus não quiser, Ele não precisa nem vir no culto, porque a gente já sabe fazer sem Ele. Mas até onde nós vamos com isso? Até onde nós vamos com essa arca em cima de um carro de boi, desfilando com ela, mostrando ela para todo mundo? Até alguém botar a mão na arca e morrer? Quando Uzá botou a mão na arca, Davi pôs a mão na cabeça e disse: e agora, meu Deus? E agora? Ninguém mais quis tocar na arca, todo mundo ficou com medo. Davi voltou para Jerusalém. Aí tinha um senhor lá, chamado Obed-Edom, levantou a mão e disse: ó, se ninguém quiser esse negócio, deixa lá em casa. Obed-Edom levou aquela arca para casa e bastou 3 meses para mudar a sua história, mudar a história da sua vida e a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. 3 meses, eu estou falando 90 dias. Como que um objeto numa casa causa funeral e na outra casa causa prosperidade? O mesmo objeto numa casa é bênção, numa casa é luto. O problema não está com a glória de Deus, o problema está em quem carrega ela. O problema está em quem está conduzindo a sua glória. Tu vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da sua glória. Vem com o peso da tua glória.
ouça quando você ora, você precisa ouvi-lo quando Ele te pede para orar. Esse é um tempo que você não vai sentir vontade de orar, é Deus que vai pedir para você fazer. Até porque oração não tem a ver com vontade, tem a ver com necessidade. Oração não tem a ver com a alma, tem a ver com o Espírito. E o Espírito não sente, o Espírito sabe. Entenda uma coisa, querido. Se a oração não te fizer parar de pecar, o pecado então vai fazer você parar de orar. Não existe meio termo. Alguns dos dois vai vencer. Um homem não é meio abençoado. Ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Ou ele flui no Espírito, ou ele flui na carne. Não existe, hoje eu estou mais na bênção. Não. Por isso tire a sua vontade da frente, querido. Aleluia. O problema é que a gente não ora porque a gente acha que a oração perfeita é aquela que Deus diz sim. E a gente só acha que está orando perfeitamente quando Deus diz sim. Então quando Deus diz sim, a minha oração é perfeita. Não. A oração perfeita é quando Deus diz sim ou diz não. Mas é quando Ele diz alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa, para construir o nosso caráter, Deus vai dizer mais não do que sim. Assim como você passa o dia dizendo mais não do que sim para o seu filho, assim Deus fará com você e comigo. Ele vai dizer mais não do que sim. Sempre vai dizer mais não. Aleluia. Agora, se você deixar Deus fazer, é Ele que vai dirigir, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai levar você em lugares. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: não peça um rei. Não peça um rei. Você já tem o Senhor. Já tem, Senhor. E você já é rei e sacerdote. Diga, você já é rei e sacerdote. Você é rei para governar sobre todas as coisas, e é sacerdote para ministrar o Senhor. Eu vos constituí. Ele comprou. A Bíblia diz que Ele comprou com o seu sangue. Apocalipse capítulo 5 diz que Ele comprou com o seu sangue todos os povos e línguas, nações, tribos, e os fez e os constituiu reis e sacerdotes. Quando você tem um pastor sobre a sua vida, quando você tem um apóstolo sobre a sua vida, essa pessoa é para te ativar, para destravar você, não para carregar seu peso, não para carregar sua cruz. Não coloque sua expectativa em pessoas. A sua expectativa você tem que colocar em Deus, só nele. Nós, os pregadores, podemos levar você até um ambiente, mas nós não podemos viver a sua vida. O meu trabalho aqui é ativar você, é provar para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Eu não vim aqui te dar nada, eu vim aqui só ativar o que você já carrega. O meu trabalho é ativar o seu espírito. Você já tem o que você vai ser, vai ter e vai fazer. Deus já colocou no seu espírito. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Ele escreveu uma biografia e você não tinha nem nascido ainda, Ele já fez a sua história. Meu Deus! Pastor, mas isso não é predestinação? Não. Seria predestinação se Ele te obrigasse a viver. Mas Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou você fica com a sua vida, ou fica com a vida que Ele escreveu antes da fundação do mundo. É Deus. Se você largar a sua vida, Aleluia. Aleluia. Oh Deus. se você largar a sua vida e vá para a oração, você não vai dar conselhos para Deus, dizer: ó, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Oração não é para você dizer o que Deus tem que fazer como se Ele não soubesse. Glória a Deus. Oração é para você ouvi-lo, porque quando Ele fala, Ele cria a condição dele em você. Mas pastor, a Bíblia diz pedir, pedir. Deixa esse versículo para os incrédulos. Eu já não vos chamo de servo e sim de amigo, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Papo de amigo é papo cabeça, mano. Papo de amigo é muita cuca no lance. Papo de amigo é você ir para a oração e ficar lá naquele silêncio recriador. Seu Deus, o que você vai aprontar hoje? Não me deixa de fora. Me inclui, Senhor. Senhor, qual é a nova de hoje? Qual é a nova? Conta aquela que a NASA não sabe ainda, Senhor. Senhor, fala aquela que os cientistas ainda não descobriram. Mostra aquela que os matemáticos nunca viram, que os filósofos nunca conheceram. Ele pode mostrar, claro. Salmo 25, verso 14 diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor não são para quem estuda. Aleluia. Eu não estou fazendo uma apologia aos estudos, eu estou dizendo que tem coisas que você não vai aprender numa sala de aula. Você vai aprender só ali com Ele. Você, Ele vai colocar vida em você. Você nunca mais vai precisar fazer nada para atrair as pessoas para a igreja. Você nunca mais vai ter que dar pano ungido para ninguém, água ungida, beijo ungido, soco ungido. Você vai estar tão ungido que as pessoas vão querer te ouvir, vão querer estar perto de você. O azeite de Deus vai correr nas suas entranhas. Você vai sentar do lado de alguém no restaurante, a pessoa vai sentir o amor de Deus. Você vai entrar num avião, as pessoas vão sentir a glória, porque você está ali. Você é o recipiente da glória de Deus. Mas o povo disse: não, Samuel, nós queremos um Deus, nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras. Ninguém pode guerrear as suas guerras. Nós queremos um rei que vá na frente, porque nós queremos ser como todas as nações. Você não pode ser como todos. Você é diferente, cara. Deus está trabalhando para você ser alguém diferente. Você quer ser igual a todos. Se o mundo é quadrado, eu sou redondo. Se o mundo é redondo, eu sou quadrado, aleluia. Se você tiver um coração que fala, Deus vai ter mãos que ouvem. Ele vai estender as mãos dele, as mãos vão ouvir você. Aleluia. Uma coisa é certa, irmão. Se você parar de orar por 3 dias, você vai perceber a diferença. Se você parar de orar por uma semana, sua família vai perceber. Se você parar de orar por um mês, o mundo vai perceber. Se você parar de orar por mais de um mês, o inferno vai perceber. Não escolha um rei. Quando Samuel foi para Deus: Senhor, eles estão te chamando um rei. O Senhor disse: deixa Samuel, eles não entenderam. Eles querem um rei que vai na frente deles. Irmãos, nunca foi a ideia de Deus, eu aqui em cima e vocês aí embaixo. A ideia de Deus original sempre que todos fossem sacerdotes. Nunca foi a ideia original de Deus. A Bíblia diz que todos deveriam conhecer o Senhor. Quando Deus desce ali no Sinai, em Êxodo capítulo 19, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, eu vou descer, diga ao povo que eu vou descer no terceiro dia, diga para eles se prepararem.
Eles serão, se eles ouvirem a minha voz, Moisés, eles serão o meu povo, e eu serei para eles como um pai, eles serão minha propriedade peculiar, embora toda a terra seja minha, mas eles serão um povo escolhido, separado para mim, Moisés. Moisés desceu e o povo disse: tudo bem, Moisés, pode chamar Deus, nós estamos prontos. Esse é o problema, você não está pronto para a unção, não está pronto para a arca. A arca pode matar Uzai, pode abençoar Obed-Edom. O que ela vai fazer na sua casa? O que a arca vai fazer na sua casa? A unção pode fazer bem ou pode fazer mal. A unção fez mal para Saul, mas fez bem para Davi. O problema é a resposta que nós vamos dar para a unção. Por isso que uns são, outros não são. E Moisés falou para o povo, e o povo disse: pode descer, Moisés, nós estamos aqui juntos. Quando Deus desceu, ele desceu com tudo que ele tinha. O clangor das buzinas, o monte tremeu, fumegou, fogo, raio. Deus gosta de aparecer. Ele gosta de se mostrar. E quando Deus desceu, o povo que estava ao redor do monte saiu correndo de medo e disse: não, Moisés, não fale Deus conosco para que não morramos, fala tu e ouviremos. Então Moisés ficou no meio entre o povo e Deus. Deus disse: deixa, Moisés, deixa eles ir, vem para cá você. Aí Moisés sobe o monte. Deus disse: já que esse povo não me quer, Moisés, eles não querem ouvir minha voz, então escreve aí: não matarás, não roubarás. Nunca foi a ideia de Deus escrever em papel, em pedra. A ideia de Deus sempre foi escrever no seu coração. Ele é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus presente, é Deus presente. Nunca foi a ideia de Deus colocar no papel, Por isso, não adianta você ler a Bíblia se você não é uma carta viva, você vai ser só uma letra morta. A Bíblia sem o Espírito, ela não serve, só serve para enfeitar a sua estante. Nunca foi a ideia de Deus daí. Não, 10 mandamentos, Moisés. Quando Moisés desce, o povo está adorando o que? Um bezerro. Está adorando que bezerro? Por que um bezerro? Porque Arão deu um bezerro para eles. Deus mandou Arão subir um monte com Moisés e ficar na metade. Arão não subiu. Moisés demorou, ele desceu. O problema é esse: quando Deus manda você subir, você desce. Se você descer, você vai fazer o que o povo quer, não o que Deus quer. E aí você vai encher a sua igreja com a necessidade das pessoas, e vai trabalhar o que você precisa. Pare de sofrer. Irmão, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E as nossas campanhas hoje são: pare de sofrer. Não tire o sofrimento da igreja. Se você tirar o sofrimento da igreja, você vai tirar a obediência e a honra. Porque honrar mesmo é no meio do sofrimento, é no meio da dor, é no meio da dificuldade. Você não sabe o quanto é obediente até que você sofra para obedecer. Só que o interessante é que o povo não pediu para Arão um bezerro. O povo não disse assim: Arão, dá um bezerro para mim, para nós queremos um bezerro. Não, o povo disse: Arão, nos dá um Deus, o Deus que nos tirou do Egito. Por que Arão deu um bezerro? Porque esse era o Deus de Arão. E o povo adorou, porque o povo sempre vai adorar o Deus do seu líder. Se o líder adora dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o líder adora fama, o povo vai adorar a fama. Agora, se o líder é chapado, ele é doido por Jesus, tudo que chega perto dele vai incendiar. Por que você acha que Ófine e Finéias faziam o que queriam e não acontecia nada com eles? Porque eles eram filhos de Eli. E Eli estava desviado, era cego, tinha uma cadeira encostada na estrutura. A primeira vez que a Bíblia fala de Eli, fala dele sentado na cadeira. E a última vez que fala dele, fala que ele caiu da cadeira. Diga para o irmão que está do seu lado: seja livre para enxugar cadeira, irmão.
é uma cadeira, o seu limite é a sua cidade. Deus não me chamou para encher cadeira, me chamou para transformar gerações. Chamou você para transformar gerações. Aleluia. Aleluia. Hófine e Finéias. Por que Hófine e Finéias faziam o que queriam e não acontecia nada com eles? Porque a liderança que estava sobre eles era uma liderança fraca. Agora, porque Nadab e Abiú acenderam o incensário, acenderam um fogo estranho, foram fulminados na hora. Porque, diferente de Eli, 1 Samuel capítulo 3 diz que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes na época de Eli. E se você vive num ambiente onde não tem Bíblia, onde não tem palavra, não tem profecia, sem profecia, o povo se corrompe. Se não haver santidade, irmão, você vai ter que criar regras para manter as pessoas. Agora, porque Nadab e Abiú morreram na hora quando entraram com fogo estranho, filhos de sacerdotes. Porque naquela época tinha um homem chamado Moisés, que falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Se você está num lugar onde tem líderes, pessoas que falam com Deus face a face, o ímpio não permanece na congregação do justo. Se você está num lugar que as pessoas estão elevando o nível de glória, por que você acha que Ananias e Safira morreram quando entraram para dar uma oferta? Você já viu alguém morrendo dando oferta? Ananias e Safira vieram trazer uma oferta. Pedro olha para eles e diz: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não ficaram com tudo para vocês? Não precisa enganar o Espírito. Bum, caiu morto. Logo em seguida, bum, Ananias caiu morto. Ananias caiu morto. Logo em seguida, Safira caiu morto. Por que eles morreram? Porque eles reteram uma parte? Não, irmãos. Pedro mesmo disse: isso é de vocês, pode ficar com vocês. Eu vou dizer por que eles morreram. Eles morreram porque dias antes, naquele altar, passou um homem chamado Barnabé, o filho da consolação. Um homem que vendeu uma herança e colocou aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Porque os apóstolos pegavam aquele dinheiro e compartilhavam a necessidade das pessoas, compartilhavam com os levitas, com os sacerdotes. Quando Barnabé passou ali, ele elevou o nível de justiça. Logo em seguida, Ananias e Safira passaram e morreram. Irmão, se você quer reter uma parte, você não pode entrar na fila de quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem dá tudo. Você vai se arrebentar. Quando alguém diz: pastor, eu queria dar com vocês, ele vai lá em Itajaí conhecer a gente. Vai lá, passa uma semana, vai lá conhecer a gente, vai ver a gente brigar, vai ver a gente namorar, vai ver os nossos filhos, vai ver como que a gente se move com dinheiro. Vai lá conhecer, porque não enfia sua cabeça em coisas que você não conhece. Você me conhece no púlpito, aqui qualquer um fica bonitinho com o microfone na mão, é só falar bonito. Você tem que me conhecer fora do púlpito, brigando, discutindo, xingando quando é fechado no tanto. Aleluia, irmão, glória a teu nome, Jesus. Não é pecado ser gente, não é pecado ser homem, pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Deus mandou eu ser homem, não mandou eu ser Deus, eu sou homem. Então, se você quiser caminhar comigo, é com um homem que você vai andar, não é com semideus. Que para falar com ele você tem que dar uma ofertinha, senão ele não te recebe. Tem que beijar no anel, senão ele não te recebe. Deixa quieto, hoje eu estou querido. Então, querido, é isso. Se a gente elevar o nível de justiça, nós não vamos precisar colocar regras. Deus não é um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento.
regulamentos são fortes e onde os relacionamentos são fracos. Todo lugar onde não tem muito relacionamento com Deus tem que ter muita regra, para poder manter as coisas no lugar. Todo lugar onde tem muito relacionamento. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não é Deus de ordem? Ordem é uma coisa, opressão é outra. Opressão é outra. Se você é um líder de célula, se você é um líder sobre alguém, se você é um pastor, quando você chega em algum lugar, se as pessoas têm medo, então você não é pai, você é chefe. Se você, quando chega na casa, o cachorro corre para embaixo do alho, dá problema, irmão. Precisa melhorar a unção aí. A Bíblia diz que as nações caminharão à tua luz, teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao seu lado. Quando você manifesta o céu, querido, as pessoas querem estar junto com você. Aleluia. Amém. Se Deus te levantar, querido, nessa nação, se Deus te der canções poderosas, te der mensagens poderosas, levantar você como um arauto do reino, levantar vocês como uma voz profética nessa geração. Se o teu ministério for o maior ministério da cidade, por favor, não se isole. Você precisa ir para o meio dos outros. Quem se isola busca a sua própria ruína, diz a Bíblia. Davi era um homem que, quando ganhava as batalhas, repartia os despojos, repartia para os necessitados, mandava para os anciões em Judá, até para os covardes que não tinham ido para a batalha, tinham ficado cuidando da bagagem. Davi dizia: dá para eles também, reparte. Aqui come todo mundo. O rei é conhecido pelo tamanho da sua mesa, querido. É essa autoridade que Deus quer nos dar. O povo pediu um rei, Samuel agora bota todo mundo na frente dele e diz: eu roubei alguma coisa de vocês? Algum dia eu defraudei vocês? Algum dia eu tomei um jumento, um cavalo, uma vaca? Eu tomei alguma coisa de vocês algum dia? Eles disseram: não. Então Samuel disse: algum dia eu defraudei, algum dia eu usurpei, algum dia eu distraí vocês com o evangelho almático. Sabe o que é defraudar? Defraudar é você criar uma expectativa nas pessoas que você não pode suprir. Usurpar, sabe o que é usurpar? É você exercer uma autoridade que você não tem legitimidade para exercer. Por favor, não pregue o que você não entendeu. Quando você prega o que você não entendeu, você só multiplica a ignorância. Você precisa provar, você precisa marcar, você precisa ter cicatriz daquele negócio. O evangelho tem que deixar marcas em você, marcas de sofrimento, marcas de decepção, marcas de perseguição, marcas de calúnia, marcas de fofoca. Meu Deus, pessoas vão se juntar para falar mal de você, e glória a Deus por isso. Não são os diplomas que te aprovam, o que te aprova são as suas cicatrizes. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão dele, você vai ver um furo na mão dele. Um furo na mão dele, você vai ver uma marca. Eu sou um cara que estudo muito o dia inteiro. Eu leio, acho que um livro a cada 3 dias. Mas deixa eu dizer algo para você. Aprenda tudo que você puder, até a presença dele chegar na sua vida. Quando você sentir aquele cheirinho no cangote, aquela sopradinha, você: ah, meu Deus, acabou. Você prepara uma coisa e fala outra. Você quer ir para frente, ele te puxa para trás. Você é como um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele te pega pela mão, você pensa que ele vai te levar para o palácio, ele te leva para o deserto. Agora você pensa que ele vai te levar para o deserto, ele te leva para o palácio. Você vai aprender que ele só vai te dar as coisas quando você não quiser mais. Quando você não quiser mais, então as coisas virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Ele vai preparar você para ter dinheiro, vai preparar você para ter fama, vai preparar você para tudo. Por quê? Porque ele não vai te dar nada que te roube dele. Nada que te roube dele. Aleluia. Levante um pouco a sua mão, solte um pouco o leão que está aí dentro. Esse leão exalado que está aí dentro, solta o leão.
Para você guardar para você. Ele te dá para você mandar para o corpo. Isso você tem que liberar para o corpo de Cristo. Os dons que Deus te dá é para o corpo. A unção é para o corpo. O dinheiro é do corpo. A fama, se Deus te levantou, não é para você ficar famoso, é para você ser útil para o corpo, para que todo o corpo receba. Nesse rio, não olha para mim, eu não tenho nada para você. Há uma unção gloriosa aqui nessa noite. Há uma unção poderosa nesse lugar. Se algum dia Deus te
curou, e você tem a responsabilidade de saber por que Deus te curou. Olhar para o alto não é suficiente, você tem que subir. Olhar para o alto não é suficiente, nós temos que subir. Entrar em lugares sobrenaturais. Sabe que eu ouvi esses dias uma história muito engraçada. Até amanhã você vai me amar. Deus vai acabar com a sua vida nesses 2 dias aqui. Você vai entrar no propósito daquilo que Deus tem para você nesses dias. Existe uma vida separada que Deus preparou para você. Eu ouvi uma história essa semana muito engraçada, muito relevante, muito pontual para aquilo que está acontecendo nesses dias. Havia um ateu que morava do lado da igreja. Ele era ateu, ele detestava crente e muito mais Deus. Só que um dia aquela igreja começou a pegar fogo. Então todos os vizinhos correram com um balde d'água e com mangueiras e todo mundo correndo com lata d'água e puxando e jogando até que chegassem os bombeiros. E aquele ateu também pegou e foi jogando, entrou para dentro da igreja e começou a jogar. Nisso uma irmã que estava na igreja disse: o senhor aqui é a primeira vez que eu vejo o senhor na igreja. Ele disse: é a primeira vez que eu vejo a igreja pegar fogo. Ele disse: eu fui atraído pelo fogo. Eu fui atraído pelo fogo. Se nós queremos um avivamento, nós temos que nos afastar dessa nossa teologia grega, dessa teologia que nós temos mais de Roma do que de Israel, essa teologia que nós só tiramos um padre e colocamos um pastor e continua tudo do mesmo jeito. Ah não, pastor, nós não adoramos imagem, mas adora pessoas. E às vezes até paga para assisti-las. Isso não faz você melhor do que os católicos. E o melhor, a imagem dos católicos não cobram para estar ali. As imagens que nós criamos, que as nossas igrejas evangélicas criaram, essas cobram para estar ali. E me chame do que quiser, eu não estou nem aí com o que você pensa de mim. Eu tenho uma palavra de Deus para essa nação. Deus quer curar a nossa nação. Deus quer trazer a nação de volta. Deus quer devolver para a igreja santidade, poder, glória, honra, fogo. Deus quer devolver para a igreja a unção. Os ministros vão tocar, irmãos. Vai ser fogo. Vai ser maravilhoso. Nós vamos dar 2 dedadas no violão e Deus vai vir com tudo. Ai, vai ser maravilhoso. Se todo ministro soubesse o que é um instrumento na mão dele. Sabe o que Davi diz? Salmo 144, verso 1, Davi diz assim: bendito é o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Mão na peleja e dedo na guerra. Porque quando Davi guerreava com homens, ele pegava na espada, era mão na peleja. E quando ele guerreava com demônios, ele soltava a espada e pegava a harpa e era dedos na guerra. Você acha que eu trago o Bruno para ficar tocando fundinho, para ficar mais melancólico? Não. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra. Eu estou aqui com a espada furando os homens, e ele está ali com o dedo nas guerras, pegando demônios. E vai roubar a palavra antes que ela chegue no seu espírito. É por isso que eu não prego sem música, cara. É por isso que eu não prego sem adoração. Porque um dia nós vamos ter que parar de pregar, mas adorar não para nunca. É por isso que a música e a palavra andam juntas.
vezes o pregador passa o culto inteiro na salinha, depois ele chega na hora da palavra e diz: vamos entrar no momento mais importante. Não, o momento mais importante não é da palavra, porque na palavra você recebe, na adoração você dá, e melhor coisa é dar do que receber. O momento mais importante é quando você está dando para Deus, dando para Deus, dando para Deus. Eu vou dizer uma coisa: se nós adorássemos tanto, as nossas pregações poderiam ser menores, a gente não precisava pregar tanto. Nós não precisávamos parar a adoração para falar de oferta, porque no meio da adoração as pessoas vinham trazendo ofertas, dançando e com o dinheiro na mão. Já pensou que magia, que benção, que magnífico seria isso? Já pensou? Que magnífico seria isso na hora de trazer as ofertas, não ter que parar o culto. Já pensou? Dar é melhor do que receber, por isso que adorar é melhor do que orar. Se você passar muito tempo adorando, você vai ter que falar menos, não vai precisar falar muito, porque a adoração rasga os céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga para alguém que está do seu lado: proteja o propósito. Proteja o propósito. Proteja a unção. Diga: se você deixar Deus proteger o propósito, Se deixar Deus proteger o propósito, você só precisa proteger a unção. você só precisa proteger a unção. O problema é que às vezes Deus não pode nos dar unção. Esses dias eu falava: Deus, por que o Senhor não me dá unção? Me dá revelação. Quantas vezes eu chorei em cima da Bíblia: Senhor, eu não sei pregar, me ajuda. Eu quero ser um pregador. Eu vou pregar, Senhor. Eu estou aqui porque eu fui perseverante. Eu acho que eu não tinha chamado, não. Eu acho que eu não tinha chamado. Eu acho que eu não tanto perturbar o céu. Deus me dá revelação, Deus me dá. E ele dizia: não posso te dar revelação, porque se eu te der revelação, eu vou ter que te dar autoridade. Eu não posso te dar autoridade com esse coração que você tem. Eu preciso transformar a sua vida, porque senão você não vai servir as pessoas, você vai querer ser servido por elas. Você vai usar a minha palavra para exercer o seu ministério, não o meu reino. Luiz, eu só posso usar se você estiver correto comigo. Eu só posso te usar quando você não quiser me usar. Uau, aquilo me pegou, eu chorei 3 dias. Aleluia. Não procure um rei, querido. Não busque um rei. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Nós, os pregadores, os ministros, os pastores, os homens que estão diante de outros homens, nós só podemos ativar você. Nós não podemos levar você aonde só Deus pode te levar. O meu trabalho é ter um cuidado para não deixar que as pessoas pensem de mim mais do que aquilo que eu sou. Por isso, se quiser nos conhecer, vá lá em Itajaí, para nos conhecer como gente. Lá ninguém compra os nossos livros. Lá a gente acaba o culto, vai comer cachorro quente com os irmãos, e o molho também corre no braço. E a gente faz assim. Vai lá conhecer a gente. Nós estamos entrando num tempo que nós vamos entender a nossa humanidade. Por favor, não escolham ele.
Sabe o que me encanta em Samuel? É que ele disse, no final da vida, ele disse: alguém de vocês tem alguma coisa contra mim? Eu fui ou não fui testemunha? Deus é testemunha que eu estou com vocês, sem usurpar vocês. Eles disseram sim, Deus é testemunha. Deixa eu dizer algo para você: não adianta você começar bem, você tem que terminar bem. Não importa como você começou, às vezes começou todo atrapalhado, veio para a igreja devendo, com o casamento pendurado, às vezes veio arrebentado, meu Deus, com o ministério caído, desacreditado. Não importa como você chegou, importa como você vai terminar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o fim das coisas. Um dia um jovem passou por Jesus, um jovem rico, e ele disse para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama de bom? Só um é bom. Por que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque Jesus ainda não tinha terminado a sua obra, ele ainda não tinha chegado na cruz. E para Deus só é bom o que termina bem, não é o que começa bem. Jesus ainda não tinha gritado: está consumado. E por que ele disse só um é bom? O meu Pai que está no céu. Porque só Deus havia terminado a criação. Nenhum homem na terra tinha terminado ainda. Nenhum homem na terra tinha terminado. Porque todos os que terminaram estavam no cativeiro. Jesus, a Bíblia diz que ele pregou os espíritos em prisão. Já passou pela sua cabeça que Judas pode ter sido salvo? Porque Judas se matou, foi para o inferno, não foi? Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Já passou pela sua cabeça isso? Eu não sei. Eu não estou afirmando, eu só estou insinuando. Pense nisso. Quem sabe Sansão também não podia ser salvo, porque ele também se matou. Essas são insinuações para fazer a gente pensar um pouco mais. Não adianta você começar bem se você não terminar bem. Quando é que Jesus dizia servo bom e fiel? É no começo da sua carreira ou no final dela? Quando é que Deus dizia e viu Deus que o que ele fez era bom? Era no começo do dia ou no final do dia? No final. Então ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Por isso eu acredito nas pessoas. Pastor, mas aquele cara não presta. Eu já vi muita coisa ruim ficar boa, e já vi muita coisa boa ficar ruim. Por isso que eu trabalho com morador de rua, com viciado em droga, com prostituta. Por quê? Porque ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Melhor é o fim das coisas. Então tenha uma mente de conclusão, não de iniciação. Irmão, que autoridade desse homem? Ele para no final da vida e diz: alguém eu roubei, alguém eu defraudei, alguém eu tomei o jumento, alguém eu tomei o dízimo, alguém eu enganei, alguém eu mexi com a mulher de alguém aí, fiz alguma coisa errada. Deus é minha testemunha. O pessoal diz: é testemunha. Uau! E mesmo assim eles ainda queriam um rei. Mesmo assim eles ainda buscavam um rei. Não busque um rei, querido. Eu sei que você tem seu pastor, seu ministério, sua igreja, e glória a Deus pelos homens que Deus colocou na frente para cuidar do seu coração. Mas nem eu e nem nenhum homem pode dar para você o que só Deus pode te dar. Amém? Então nós precisamos ter essa mente de terminar bem.
como é que eu faço para terminar bem? Você tem que avaliar a sua vida diariamente. Por que você sabe? Por que a mulher perdeu uma dracma? Por quê? Como é que ela descobriu que ela perdeu uma dracma? Ela tinha 10. Porque todos os dias ela olhava e contava. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, falta uma. O problema é que as pequenas coisas que você vai perdendo. Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. As pequenas coisas que você perde aqui dentro vão definir as grandes coisas que você vai perder aqui fora. Hoje você não ora mais, amanhã você não busca mais, amanhã você já não tem mais prazer de estar com Ele. Você trocou aquele dia da oração pelo hobby. Agora você passa mais tempo com as pessoas do que com Ele. Voltemos à oração, querido. Quando você perde alguma coisa dentro de casa, quer saber, você não perde, você só não sabe onde está. Você já perdeu a chave do carro dentro de casa? Ou dentro da bolsa? Está aí dentro, você só não sabe onde colocou, querido. Pastor, eu já fui um homem de Deus, eu já fui cheio. Pastor, eu era pentecostal, uau. Pastor, eu era chapado, e agora? E não sei o que aconteceu, eu sei. Se você acender a luz aí, você vai achar. Varrer a casa, tirar o pó, você vai achar. Se tirar a sujeira, aparece a glória de novo. O problema é que nós vamos fazendo as coisas e a gente não percebe. Nós vamos negociando valores. Porque sabe por que negociamos valores? Porque estamos cansados. Saul chegou cansado do campo. Isaú chegou cansado do campo e trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Homens cansados negociam valores. Por isso, não se cansa. Pastor, então, mas o que eu faço? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Como é que você explica? Eu prego o Evangelho todo dia. Toda semana eu estou em pelo menos 2 ou 3 estados diferentes. Eu tenho uma esposa, 4 filhos e 3 netos. A minha esposa é uma mulher feliz, porque eu a amo. Meus filhos, passeio com eles, jogo bola com eles. Como é que você me explica isso? Eu vou no shopping também, almoçar. Eu vou matricular na escola, eu vou na reunião da escola. Como é que você explica? Eu não sei. Eu só sei que dá para fazer tudo. Pastor, você não está cansado? Às vezes eu fico. Mas daí eu dou um cheirinho na meia dele. Meia horinha, 1 hora, pronto, já saiu. E nós começamos tudo de novo. Sabe o que é que me cansa? Eu vou dizer o que me cansa. O que me cansa é que é uma igreja doente. Uma igreja que tem tudo para dar certo, está negociando com a terra porque perdeu os valores do céu. O que me cansa é ver homens ungidos, que eram ungidos com o óleo de Deus, agora são ungidos com o óleo de peroba. Os verdadeiros caras de pau, com óleo de freio, pararam tudo, não se movem por mais nada. O que me cansa é ver uma igreja que era profética se tornando uma igreja patética. O que me cansa é ver uma igreja que era apostólica virando uma igreja apostílica. E por fim se tornar uma igreja apostata. O que me cansa é isso. As pessoas enriquecendo e perdendo os valores dos céus. Ah, pastor, aquele cara depois que enriqueceu, ele mudou de vida. Não, querido, o dinheiro não muda ninguém, ele só mostra quem a pessoa sempre foi. Porque se você for bom, querido, com dinheiro você vai ficar melhor. Se você é um homem bom de coração, se você tiver dinheiro, você vai ficar melhor, você vai ficar mais generoso, vai ajudar mais gente.
vai investir em nações. Meu Deus, eu conheço homens que eram pobres, eram homens bons, hoje são ricos. Irmãos, eles pagam as minhas passagens aéreas para ir por aí tudo, pagam meus almoços, compram minhas roupas, dão carro. Homens que eram pobres. Agora, se você for mal com dinheiro, você vai ficar mais mal. Você vai querer pisar nos outros. Se você ficar rico com dinheiro, você vai ficar orgulhoso, vai ficar soberbo, vai pisar nas pessoas. Então não é o dinheiro que te transforma, ele só mostra quem a gente sempre foi. O dinheiro é revelador, a fama é reveladora, a glória é reveladora. Por que as pessoas caem quando estão bem, não quando estão mal? Por que Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou? A hora que começou a pescar, que começou a afundar. É porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso. Nós precisamos aprender a lidar com o sucesso, porque é para lá que Deus está nos levando. Deus está levantando uma igreja no Brasil, irmão, uma igreja invisível, uma igreja que não aparece, não, ela não tem muita coisa para contar, não. É uma igreja de gente improvável. Vou falar uma coisa para você, para a gente terminar. Vocês têm certeza que esses ar-condicionados estão ligados? Você sabe por que o diabo mandou matar as crianças quando Jesus nasceu? Porque ele não sabia qual que era a criança. A mesma coisa ele fez com Moisés. Quando Moisés nasceu, ele mandou matar todas as crianças. Porque se ele soubesse qual que era a criança, ele matava uma só. O diabo nunca sabe o que Deus vai fazer. Ele não tem revelação. Quem tem revelação sou eu, é você. Por isso eu e você deveríamos andar na frente do diabo, não atrás dele. A gente está trabalhando para se livrar do diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Você tem que se livrar de você. Deus, ele é lindo. Ele pega a criança que Faraó quer matar e esconde na casa do Faraó. Ele diz: ah, Faraó, você quer matar meu menino? Pois você vai criar ele para mim. A Bíblia diz no Salmo 2 que ele zomba dos seus inimigos. A Bíblia diz no Salmo 2 que ele zomba dos seus inimigos. E por que o diabo mandou matar Jesus? Mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu? Porque de novo ele não sabia qual que era a criança. Quer saber de uma coisa? Até os 30 anos Satanás não sabia quem era Jesus. Ninguém sabia, por isso que Maria guardava tudo no coração. Só quem sabia era José, Maria, era Zacarias, era Isabel, João Batista, Simão que apresentou ele no templo, e Ana. Ninguém mais sabia quem era Jesus. Salmo 2 tinha uma profecia que ainda não tinha sido revelada. Salmo 2, versos 5 ao 7 diz: proclamarei um decreto e direi: tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Você sabe o que é proclamar um decreto? É torná-lo público, e Deus não havia tornado público que Jesus era filho dele. Senão ele tinha falado em praça pública. Mas aos 30 anos, quando Jesus entra no rio, que o céu se abre, a pomba vem e repousa sobre ele, e a voz então torna público o decreto. A profecia de Salmo 2 se cumpre no Jordão, quando o Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aleluia! Eu fico imaginando o diabo com a mão na cabeça dizendo: meu Deus do céu, está ali o menino que a gente queria matar há 30 anos procurando esse rapaz, é o filho do Zé. Pois eu te digo, Satanás, Deus vai levantar muitos filhos do Zé, muitos
os filhos do Zé que estão escondidos em alguma marcenaria, em alguma carpintaria, em algum açougue, em algum mercado, em alguma indústria, em alguma escola, eles estão escondidos. O mundo ainda não é digno deles. Quando Deus proclamou um decreto é que o diabo descobriu quem era Jesus. Por isso que logo em seguida o Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque até ali Jesus nunca tinha sido tentado como um libertador. Ele era tentado como uma pessoa comum, filho do Zé. Mas agora que Deus tornou público o ministério, a tentação aumenta. Por isso que muitos homens, quando eles se tornam públicos, eles caem. Que Deus nos guarde. Por quê? Porque a tentação aumenta, irmão. Agora você não é mais um filho do Zé, você é um libertador. Você é um homem que está passando na vida das pessoas e ativando elas, libertando, quebrando principados, destruindo correntes. Eu posso escutar barulho de correntes em alguns lugares quando eu estou pregando. Correntes caindo, paradigmas caindo, raciocínios gregos, romanos caindo, teses caindo, porque você não pode estudar Deus. Você acha que pode, mas você não pode. Você não pode botar Deus numa maca e querer estudar a anatomia dele, achando que você sabe tudo sobre Deus. Deus, você tem que provar Ele, cara. Você tem que degustá-lo, provar e ver de que o Senhor é bom. Deus não é um produto de admiração, é de degustação. Fica de pé comigo, cristão. Assim, amanhã de manhã, 9 da manhã, é isso? É 9 da manhã amanhã? Amanhã, 9 da manhã, nós temos um café, vai ser aqui? Um café com pastores, líderes e fominhas. Amém? Pastor, eu não sou pastor, não sou líder, mas eu sou um desesperado. Venha. Assim, hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero que você guarde essa palavra. A autoridade pela integridade. Não pelo cargo. Não é para causar admiração, é para causar respeito. Salomão causou admiração na rainha de Sabá, mas Daniel na Babilônia sozinho causou respeito numa nação inteira. Uma nação inteira se prostrou ao Deus de Daniel. José sozinho no Egito, uma nação inteira entregou a chave do celeiro para ele alimentar. É disso que eu estou falando, o respeito que as pessoas vão respeitar, a unção que você carrega, mas elas só vão respeitar se você respeitar. Se você não respeitar a unção que você carrega, não pense que as pessoas vão respeitar quando você estiver orando. Se você não respeita a unção, não respeita a graça e a glória, não pense que quando você estiver ministrando com alguém, as pessoas vão receber. Nós precisamos respeitar, irmãos, o que nós estamos carregando. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. E deixa eu orar com você aqui na frente.